Povo lindo, bom dia, paz do Senhor a todos, amém, né? Que bom que você já está aí, a hora que você estiver aí, que o Senhor te abençoe, aonde quer que você estiver, né? No seu país, na sua casa, na sua família, na sua empresa, né? No seu trabalho, na UTI, no hospital, na estrada, na cadeia, né? Onde você estiver, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém? Nós desejamos a bênção do Senhor sobre a tua vida, porque se você tiver a bênção, a presença do Senhor, né? Você será suprido em todas as coisas, né? Mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha algumas coisas materiais, mas você vai ser suprido na paz, você vai ter graça de Deus, você vai ter sabedoria, você vai ter mansidão, né? Você vai ter sabedoria para discernir que Deus está trabalhando em teu favor, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né? Se você tem Deus por você, quem será contra você? Ninguém, né, moço? Você vai conseguir vencer, você vai conseguir ter graça, né? Você vai conseguir aí resolver os teus assuntos da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Amados, aqui, olha, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, né? Versículo 10, aleluia, né? Vou estar lendo alguns versículos, porque o dia mau, irmãos, ele chega na casa de todo mundo, né? Tem momentos que o dia mau insiste, né? Em ficar vários dias na nossa vida, né? Vários meses na nossa vida, o dia mau, a notícia ruim, uma notícia de uma enfermidade, uma notícia de um desemprego, uma notícia de uma separação, né? Uma notícia negativa, né? Às vezes o dia mau dura mais do que um dia, né? E nós ficamos ali, né, irmãos? Nós sofremos, nós nos abatemos, nós decaímos, né? Nós somos humanos, né? Mas tem uma palavra, né? Tem uma injeção, né? Que pode mudar tudo isso, né? Tem um mover de Deus que pode nos ajudar a passar esses dias maus, né? De maneira vitoriosa, né? De maneira que você não vai ficar prostrado, de uma maneira que você não vai ficar derrotado, né? Porque muitos começam a caminhada e desistem, né, irmãos? Muitos começam a caminhada e desistem. Para na beira do caminho, e aí fica uma vida de derrota, uma vida sem resolver as coisas, uma vida de muito sofrimento, né? Uma vida de abandono, uma vida de frustrado, uma vida de muita mágoa, muita ira, de muitos problemas, né? Porque um abismo chama outro abismo, né? Vai te puxando você para baixo, vai te deixando você depressivo, né? Mas, irmãos, a palavra de Deus nos dá uma saída, né? Para a gente vencer, para a gente conseguir passar do outro lado, né? Para a gente aí ser fortalecido, né? E a palavra de Deus diz assim que você tem que ter a armadura de Deus, né? Você tem que, o soldado, irmãos, pode estar ferido, né? Nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos numa guerra física, né? Onde as pessoas não se importam mais quase umas com as outras, né? Fazem maus muito umas às outras, né? Sem limites, né? De agressão, de violência. A vida aí fora vale muito pouco, né? Por nada as pessoas se matam, por nada elas querem roubar o que você tem, né? Elas querem levar o que você tem, né? Por nada, né? Então assim, mas Deus, ele nos dá uma direção, irmãos. Deus, ele nos dá, coloca um propósito, né? E que você venha se revestir deste poder, né? Porque esse poder só Deus pode nos dar, né? O dinheiro não te dá esse poder, né? Muito pelo contrário, o dinheiro deixa a maioria das pessoas insegura ainda mais, né? Tem que usar carro blindado, tem que usar segurança, pessoas que têm muito dinheiro, né? Tem medo de dormir, tem medo de não acordar, tem medo, né? De ser morto por causa do dinheiro, né, irmãos, né?
tem medo que a outra pessoa se aproxime de você só por causa do dinheiro, que não seja aí sinceros, né? Então, assim, aqui a palavra de Deus, ela nos dá uma saída, sempre tem uma saída, né? Uma saída poderosa, né? Uma saída vitoriosa, né? Uma porta aberta para nós. E a palavra de Deus fala assim, olha, Efésios 6, capítulo 6, versículo 10, a armadura de Deus, né? Olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, nós estamos propostos, irmãos, a cair, né, em tentação toda hora, a cair e aí sermos tentados toda hora a fazer do jeito errado, né? Do jeito que nos prejudica, né? Então o Senhor falou assim, olha, se revestir da armadura de Deus, se revestir do poder de Deus. Então você, irmãos e irmãs que está me ouvindo, né? Você tem que ter um esforço da tua parte. Você tem que querer vencer, né? De duas uma, né? Quando tem um time de futebol no campo, de 3-1, né? Mas tem que ter um vencedor, né? Ou você ganha do adversário, ou o adversário ganha de você, ou você empata, né? Mas o empatar vai ter que ir para os pênaltis e vai ter que desempatar para alguém ser vencedor, né? Então, assim, ou você fala assim, não, eu vou vencer, né? Eu quero vencer na vida. Eu não quero ser aí o segundo, eu não quero ser o terceiro, eu quero vencer, né? Aleluia, né? Glória a Deus por isso, né? Aí a palavra de Deus diz assim, ó, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue. Você não tem que ficar batendo boca com outra pessoa, se machucando, né? Tirando o sangue da outra pessoa, né? O Senhor falou assim, a tua luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as potestades do mal que age, né? Para que dê errado os teus projetos, para que você não consiga, para que você fique doente, né? Para que você fique com medo, né? Para que você paralise os teus sonhos, né? Olha, então você não tem que lutar contra outra pessoa, né? Você tem que lutar contra o mal que age por trás dessas pessoas que convivem com você. Então, como que você vai lutar, irmãos, contra o mal que existe por trás da mente dessas pessoas, né? Dos sentimentos dessas pessoas, que te fere, que te maltrata, né? Como que você vai lutar, irmãos? É se revestindo do poder de Deus. Então, quando você... porque assim, irmãos, né? Ou você se posiciona para se aproximar de Deus, né? Deus sabe quem é dele e quem não é. Ou você se posiciona dando desculpa toda hora e recua, você não quer... no fundo, né? E claramente, né? Você já está se decidindo que você não quer compromisso, né? Que você não quer Deus. Então, assim, se você não quiser Deus, que é a melhor parte, você vai ficar com o pior, né? Você vai ficar... O inimigo vai te vencer, vai te envolver aí num aranhado de problemas toda hora, e você não vence, e a casa cai, né? E a Bíblia diz que grande é a queda, né? Os dois construtores, os dois decidiram ouvir o escritor falar, né? O sábio falar, né? Que é Deus, né? Os dois foram para um lugar para escutar o sábio falar. Os dois escutou a mesma palavra, né? E a Bíblia fala assim, que aquele que ouve o sábio falar, né? Que é Deus, né? E coloca em prática o que o sábio falou, vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a enxurrada, vai vir o temporal, vai balançar aquela casa, mas não vai destruir, porque o construtor deu ouvido ao que o sábio falou, né? Ele protegeu a casa dele, ele colocou a casa dele na rocha. E o outro construtor também ouviu a mesma coisa que o sábio falou, mas ele não se preocupou
impor a casa dele na rocha, na presença de Deus. Veio o inimigo, né? A Bíblia diz que veio o mesmo problema. Veio a chuva, veio o temporal, veio a enxurrada, veio, né? Balançou aquela casa, balançou o vendaval e derrubou aquela casa. E foi grande a sua queda. Por quê? Porque esse construtor não pôs em prática o que o sábio falou, né? Não procurou se armar da armadura de Deus. Ele achava que ele dava conta de segurar a casa. E ele não deu conta de segurar a casa dele. E a casa dele caiu, a casa dela caiu, né? E foi grande a queda. Houve a separação, a destruição, né? Os filhos ficam dispersos, né, irmãos, né? Então, Deus falou assim, olha, você precisa se revestir da armadura, porque outros vendavais vão vir, outros problemas virão, outras vitórias virão, mas vai ser difícil você vencer se você não tiver a armadura de Deus. Então, assim, né, você está ouvindo o sábio falar, né? O sábio dá uma direção certa, porque ele é sábio, ele sabe o que vai acontecer amanhã. E se você pegar, acatar o conselho do sábio, né, que é Deus, né, e você pôr em prática, né, a tua vida, você vai estar armado, você vai conseguir lutar da maneira certa, com as armas certas, né, e o mal não vai te atingir. O mais maravilhoso que é o quê, irmãos? Você vai passar, né? Quando Daniel, Deus podia ter livrado ele antes da cova? Podia. Os amigos ali estavam maquinando, né? Os inimigos dele estavam maquinando ali uma cilada contra Daniel, né? Porque falou assim, olha, tem algo que se você tocar nele, ele ora 3 vezes ao dia. Se você proibir ele de orar, ele não vai obedecer, né? Ele vai fazer. Por quê? Porque Daniel escutou o que o sábio falava, né? Ele pôs em prática o que o sábio falava, né? E aí, o que acontece, irmãos? Né? Ele deu crédito porque o sábio estava falando. O sábio sabia o que ia acontecer depois. Ele se reveste de Deus. Ele se reveste de oração, ele se reveste da palavra de Deus. E a Bíblia diz ali que na madrugada, né, ele foi lançado ali durante a noite ali na cova dos leões, né? E o rei perdeu o sono por isso, ficou inquieto, né? Na expectativa ali de perder Daniel, né? De Daniel morresse. Mas o que aconteceu, irmãos? Daniel estava revestido do poder de Deus. Daniel estava revestido da palavra de Deus. De tudo que você ouvir, irmãos, de tudo que você ouvir, é tanta profetada, é tanta palavra de maldição sobre o Brasil, né? É tanta profecia de destruição, né? É lógico que as coisas vão acontecendo, irmãos, quando hoje é um dia, né? Mais um dia de vida, né? Assim na proporção, mais um dia de vida, mas um dia menos de vida. Porque nós, cada dia que passa, nós estamos ficando mais velhos e estamos nos aproximando da morte, é natural, né? Então, assim, só que também, irmãos, é um dia menos da vida de Cristo. Nós estamos andando para chegar perto de Deus, só que Jesus também está vindo para se nos aproximar de nós, né? E a Bíblia diz que a vinda do Senhor, né? A Bíblia fala assim, por que você está pedindo, né? Que Jesus venha logo, né? O dia do Senhor. O dia do Senhor será dia de trevas, dia de angústia, né? Então, assim, mas você vai ter que estar revestido do poder de Deus para também vencer e ser salvo, né? E aqui a palavra de Deus diz que Daniel, o quê? Ele estava revestido do poder de Deus. Os leão, o que fez? Não fez nada. Os leão, Deus fez eles dormirem ali, né? O inimigo não atingiu a vida de Daniel, né? E o inimigo não vai te atingir se você estiver revestido de poder. Se você estiver revestido dessa armadura de Deus. Olha aqui, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual da maldade nas regiões celestiais. Então o mal está aí fora, né? Você tem que o quê? Lutar contra o mal que está aí fora,
né? Se você não lutar, ele vai te vencer, ele vai te atingir, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Há uma armadura, há uma proteção para mim e para você, que Deus garante essa proteção, né? Olha, a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, fica firme. Então, além de você resistir, irmãos, além de você se revestir da armadura de Deus, você tem que ficar firme. Quando Deus falou assim, Jonas, vai para Nínive, ele se encheu de Deus, ele se encheu de alegria, falou, oh, glória a Deus. Mas aí o que aconteceu? Ele ficou firme? Não, irmãos, ele saiu da presença e foi para Tarsis, né? Ele não ficou firme no propósito que Deus mostrou para ele. Não adiantou nada. Ele trouxe um vendaval sobre ele, né? Ele trouxe ali uma maldição ali sobre o lugar, sobre ele mesmo, né? Então, assim, além de você buscar a Deus se revestir, você tem que ficar firme. Você tem que criar raiz, irmãos. Uma árvore para dar fruto, ela tem que criar raiz aonde ela estiver. Você tem que permanecer aí na presença de Deus. Você tem que ficar firme. A palavra de Deus diz assim, ó, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Você tem que ter uma palavra aí de paz ainda. Você tem que ter uma palavra, irmãos, para conciliar, né? Tentar conciliar aí as pessoas, né? De apaziguar, né? Você tem que ter equilíbrio ainda. Olha, tomando sobretudo o escudo da fé, que é o quê? Que vai fazer você... O que vence o mundo, irmãos? A nossa fé. Você tem que pôr a tua fé em prática, né? Olha, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? O inimigo faz um bombardeio, tenta aí te bombardear de problema, de mau pensamento, de angústia, de enfermidade, né? Mas aí você, usando a tua fé, você vai repreender todo este mal, né? Olha, tomando também o capacete da salvação. O que o capacete faz, irmãos? Ele protege a mente, né? Ele protege a mente do mau pensamento, porque aquilo que você começa a pensar, irmãos, você começa a alimentar o teu pensamento, é aquilo que você é, né? Então, se você começa a alimentar o pensamento que você não é nada, você não vai ser nada. Se você começa a alimentar o pensamento que você é um vencedor, que Deus é maior do que o teu problema, que nada vai te atingir, que você é um servo de Deus, né? Você vai vencer, né? Você vai realmente andar de cabeça erguida, porque realmente Deus é maior. Se você alimentar o pensamento que você está doente, você vai ficar doente, né? Vai começar a ter dor em tudo quanto é lugar, né? Então, assim, né, você tem que proteger, né, a tua mente com o quê? Olha, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que usar essa espada em teu favor, né? Você tem que usar essa arma, irmão, em teu favor, que é a palavra de Deus, né? Você tem que se alimentar dela, você tem que orar em cima dela, você tem que usar ela também contra as forças espirituais do mal, né? E repreender em nome de Jesus. Orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiar nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orais também por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, aleluia, né? O qual nós somos embaixadores, né? Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Então, que nós possamos o quê, irmãos, né? Ficar firme, se revestir da armadura de Deus, né? O Espírito Santo, ele te convida, por mais que você está ferida, né? Um soldado ferido, mas não está destruído. Tem uma esperança de você se recuperar, ser restaurado, ser curado, né? E você voltar para a batalha e vencer, né? Ir para cima do problema. Quando Davi viu o gigante, ele correu. Quando ele viu o gigante Golias, ele correu. Não, ele foi para cima. Ele falou, você vem a mim com paus, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, né?
eu vou agir em nome do Senhor dos Exércitos, né? Davi estava cheio de Deus, estava cheio da armadura de Deus, né? Ele foi para cima, ele não teve medo do problema, né, irmãos? Ele não teve medo do gigante. Então, assim, de duas uma, né? Ou o inimigo te amedronta e te faz você recuar, ou você se enche de fé, né? Ou você se enche de fé e vence aí o teu problema, né? Deus te dá autoridade e domínio para você dominar, né? Deus nos criou para dominar, né, irmãos? Não para ser dominado pelo mal, pelos costumes, pela bebida, pelo cigarro, pela droga. Deus te dá autonomia, autoridade para você dominar. Então, se você está sendo dominado, né, pelas drogas, pelo vício, você está precisando voltar o teu coração para Deus. É porque você não nasceu bebendo, você não nasceu fumando, você nasceu limpo, né? Você nasceu limpo, né? Você nasceu sem esse problema. Esse problema foi você que arrumou. Agora, sozinho você não consegue resolver. Deus fala assim, ó, peça ajuda a mim, né? Peça ajuda a mim e se revista do meu poder. Se revista do meu poder, né? E aí o Espírito Santo vai te limpar, né, irmãos? Porque o Senhor fala assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Verdadeiramente você vai vencer, né, irmãos? Deus é maior. Deus não te criou dessa maneira, né? Deus não criou você para ficar derrotado. A Bíblia diz lá em Isaías 43, 7, ele fala assim, ó, eu vos criei para a minha glória. Não é para a destruição, não é para o pecado, né? Eu vos criei para a minha glória, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a tua vida, né? Então Deus não te criou para a enfermidade, Deus não te criou para a derrota, né? Deus não te criou para ficar sozinho, né? Deus não criou você para o mal, Deus te criou para a glória dele, né? Então que você receba esta palavra e se revista da... eu não consigo. Consegue, irmãos. Deus jamais vai te dar permitir uma situação que você não consiga vencer, né? Antes você, né? Você era uma pessoa que, né? O Senhor quando você nasceu, você não tinha nada disso, né? E você pode ficar sem isso agora também, em nome de Jesus. Né? Você pode se libertar deste mal que te acompanha aí, em nome de Jesus. Deus fala assim, ó, é só você se revestir da minha armadura, do meu poder, né? A Bíblia fala, resistir ao diabo, ele foge, ele não vai ficar na tua vida. Esse mal não vai ficar na tua vida se você se posicionar, né? E fica firme na presença de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela vida deste homem e desta mulher que está ouvindo a tua palavra. Senhor, que eles possam se revestir de poder nesta madrugada. Pai, que eles possam se revestir, Pai, do espírito de coragem, porque o Senhor nos deu o espírito de coragem, não de covardia, não de medo, não de derrota, mas o Senhor nos deu o espírito de coragem para dominar. Senhor, que essa pessoa volte ao estado original dela, Senhor Deus. Pai, que ela venha ter um entendimento, assim como Nabucodonosor perdeu a razão por 7 anos, perdeu o discernimento, perdeu a dignidade. Mas quando ele olha para o céu e fala que o céu reina, ele retomou, Pai, a dignidade dele. Ele se posiciona novamente, Senhor, e ele é restaurado, Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência. Meu Deus, liberta a mente deste homem, liberta a mente desta mulher. Senhor, liberta o espírito desta pessoa que está nos ouvindo agora. Pai, que todo mal caia por terra, toda opressão, toda depressão, toda derrota. Pai, todo sentimento de vingança, todo sentimento contrário ao teu, Senhor. Pai, seja repreendido agora. Em nome de Jesus, ó Deus, toda esta enfermidade, toda essa miséria, Pai, toda essa escassez, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, seja repreendido pelo poder da tua palavra. Pai, seja repreendido pelo poder do Senhor, ó Deus.
Pai, entra com a tua provisão, Deus. Pai, que essa pessoa se revista de poder e de autoridade que está em ti, Senhor. Pai, cobre este homem, esta mulher com teu sangue e abençoa pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.